Começando mais um podcast, Inclusão Eis a Questão. Meu nome é Danilo, estou aqui com a Fer, né, Fer? Oi! E a gente hoje vai receber um convidado do Rio Grande do Sul. Ele não vai estar aqui presencialmente com a gente, mas está presente também via conexão, via tecnologia. Mas antes de tudo, Fer, e aí? Bom, eu me chamo Fernanda, hoje eu tenho cabelo preto, né? Que eu vou fazer a descrição aqui. Vamos fazer uma descrição Eu vou para fazer a ser... descrição para as pessoas. Eu tenho um óculos roxo, tô vestindo um moletom vermelho, eu tô sentado numa cadeira de rodas, atrás de mim tem uma cortina, e é isso. E você, Danilo? Eu sou Danilo, eu sou moreno, tenho uma barba grande, né, Fer? É. Tô de moletom preto, sentado numa cadeira de escritório e atrás também tem uma cortina preta. Do nosso lado esquerdo aqui, o meu lado esquerdo, né, tem uma TV, que é onde está o nosso convidado, o Oswaldo Barbosa. Isso. E aí, Oswaldo, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu sou Oswaldo Barbosa, estou aqui falando da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Sou um homem branco de 45 anos, cabelos claros, calvo, atualmente uso barba e estou aqui com um cachecol preto e um casaco preto, porque hoje está frio aqui. Muito bom estar com vocês aqui. Bom dia, Fê. Bom dia, querido. Vamos falar um pouquinho sobre inclusão aqui. Vamos falar. Antes da gente começar o bate-papo, eu queria agradecer muito os nossos patrocinadores. Graças a ele, a gente está tendo a oportunidade de levar mais informação, mais entretenimento e principalmente mais inclusão para a sociedade. É isso que a gente acredita que está precisando e é isso que a gente corre atrás. Então, vamos começar agradecendo a construtora H-Dalf, Aneia, Gol, o Espaço São Bento, Dr. Prajá, Farmaera, Lubrificantes Grossi, Paro Ímpar, Well Informática, Clínicas Interviva e a que a Fer mais gosta, a Palmeiras Store de Catanduva e de São José do Rio Preto. Vamos agora falar com o nosso convidado, Oswaldo. Oswaldo, se apresenta pra gente, explica como que é o seu trabalho, como que a ANEA trabalha. Ok, legal, vamos lá. Bom, o que é a ANEA? A ANEA é a Associação Nacional do Emprego Apoiado, que é uma metodologia voltada para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Uhum. Eu pude conhecer a ANEA no ano de 2014, quando eu fui fazer o meu curso de doutorado na PUC Minas. Então, até então, eu já trabalhava na área de inclusão, já desde 2002, 2003, que eu atuo nessa área de inclusão. E lá em 2014, então, mesmo já estando atuando há mais de 10 anos na inclusão, eu não conhecia essa metodologia. Então, né, por questões da pesquisa, do doutorado, eu comecei a buscar literatura sobre isso, e quando eu encontrei o emprego apoiado, realmente, para mim, foi uma surpresa muito boa ter conhecido essa metodologia. Daqui a pouco eu ainda falo mais sobre ela. E, por coincidência, no ano de 2014 foi o ano de fundação da ANEA, dessa associação hoje, que ela é uma associação nacional, e que, carinhosamente, eu digo que ela foi fundada pelo nosso professor Romeu Sasaki. Né, o grande Romeu Sasaki. Exatamente, né? E ele foi velado no dia 21 de setembro, né, que eu diria que foi uma boa, né, um bom momento, onde, né, 21 de setembro é o Dia Nacional, né, da luta dos direitos das pessoas com deficiência. Então, simbolicamente, né, eu acho que foi uma data muito especial. Então, a ANEA, hoje, eu diria, é essa associação nacional que tem como objetivo, então, difundir essa metodologia do emprego apoiado, que se eu já, né, falasse o que é a metodologia de fato, eu já vou deixar a primeira informação, que ela inverte a lógica tradicional. O que a gente está acostumado, gente? A gente está acostumado a, primeiro, treinar as pessoas, preparar, para só depois disso ela ser incluída no mercado de trabalho. Uhum. Lá nos anos 70, a metodologia do emprego apoiado, né, que é um dos seus pioneiros e criadores, que foi o Marco Gold, ele demonstrou o seguinte, que vale mais a pena já treinar e desenvolver a pessoa diretamente no posto de trabalho. Uhum. Então, essa é a primeira informação que eu já, a gente, né, ir conversando sobre aqui o emprego apoiado, é isso. Então, ao invés de, vou preparar a pessoa, mas a pessoa com deficiência nunca saiu de casa, ela tem que aprender como se comportar na empresa. O que acontece, gente? Antigamente, lá nos anos 80, 90, existia o que a gente chamava das oficinas protegidas.
que eram aqueles lugares que somente pessoas com deficiência eram atendidas. Só que o que o tempo nos mostrou, e graças ao emprego apoiado, que vale a pena mais investir e desenvolver a pessoa diretamente no posto de trabalho. Então, essa que vai ser a grande mensagem do emprego apoiado. E hoje a ANEA, essa associação, nós temos hoje já, passamos aí de 150 associados, tanto pessoa jurídica, pessoa física. Na nossa diretoria tem pessoas de vários estados do Brasil, e principalmente nesse período pós-pandemia, a gente conseguiu expandir bastante, fazemos curso de introdução ao emprego apoiado, curso de consultor de emprego apoiado, e atualmente, então, a gente fomenta uma rede de profissionais e organizações que buscam utilizar essa metodologia. Oswaldo, e a ANEA, ela ensina as empresas ou ensina o usuário final, digamos assim, quem precisa do emprego? Ok. Bom, num primeiro momento, a ANEA hoje ela foca o que a gente chama que é formar os profissionais que usam a metodologia, que basicamente a gente chama que são os consultores de emprego apoiado, ou técnicos de emprego apoiado. Então, são pessoas que estão nos recursos humanos das empresas, certo. São os técnicos que estão nas organizações sociais, que são aquelas associações ou fundações sem fins lucrativos, onde tem lá os psicólogos, assistentes sociais, terapeutas, né, profissionais que trabalham no atendimento das pessoas com deficiência. Então, uma vez que esses profissionais aprendem a metodologia, eles começam, de fato, a seguir esse passo a passo, daqui a pouco eu falo mais sobre ela, para melhorar e potencializar essa inclusão. Mas existe também, é interessante comentar, por exemplo, a própria Fer já foi ex-aluna nossa. Isso que eu ia falar. Então, nós temos aí, né, as próprias pessoas com deficiência que têm interesse em conhecer a metodologia, seja para a sua própria inclusão no trabalho, ok? E também nós temos vários alunos que são pais ou familiares de pessoas com deficiência. Nós temos um caso muito interessante na própria ANEA de uma mãe que tem um filho com deficiência que se tornou uma consultora de emprego apoiado, né, para ela exatamente entender e poder trabalhar com a inclusão do próprio filho, ela foi aprender a metodologia. Então, o papel da ANEA é preparar as pessoas, seja ela, então, quem for, né, profissionais de empresas, organizações sociais, familiares, ou a própria pessoa com deficiência. Sim. Eu posso falar porque eu conheci o Oswaldo. Para quem não sabe, eu e o Oswaldo, a gente não se conhece pessoalmente, mas graças a Deus a gente é muito amigo. Faz uns 4 anos, 5 anos que eu conheço o Oswaldo por causa do emprego apoiado. Porque eu tenho, graças ao podcast, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar. Mas a dificuldade da pessoa com deficiência ser introduzida no mercado de trabalho é muito complicado. Muito, porque esse padrão é muito limitado. Certo. Né? Por quê? Porque assim, eu tenho uma deficiência física, né? Uso cadeira de rodas, então não tem como eu trabalhar 8 horas por dia. Meu corpo não aguenta, porque eu não consigo levantar, esticar as pernas, sair do lugar. E todas as empresas, a maior parte, quer 8 horas por dia. Como é que eu trabalho 8 horas por dia? É desumano. E a empresa não tem a flexibilidade de reduzir para 4. Só fora algumas que eu já trabalhei. Para quem não sabe, eu sou formado em letras, em pedagogia, pós-graduado em educação especial inclusiva, tutor em EAD e palestrante e escritora. E aí você vai com esse currículo todo e as pessoas não me encaixam. Porque chega na hora eu falo que eu não posso trabalhar 8 horas, eu sou automaticamente descartada no mercado de trabalho. Então eu procurei a ANEA, para o Oswaldo, para as pessoas me ajudarem a ser incluído no mercado de trabalho. Não, Oswaldo. E nessa fase, né, Fer, até interessante, né, hoje que a gente está batendo esse papo aqui, inclusive o nosso reencontro esse ano foi um pouco nessa linha, a própria Fer, né, trazendo os desafios dela, de conseguir uma vaga de trabalho, e é importante entender que o emprego apoiado, ele vai atuar seja para emprego de carteira assinada ou para o empreendedorismo, que é o que a Fer está fazendo hoje aqui, né, buscando empreendedorismo, né, produzindo conteúdo. Então, quando a gente retomou o trabalho, aí vou aproveitar para falar um pouquinho das 3 etapas do emprego apoiado, né, para quem não conhece. Muito bom. De forma resumida, quais são essas 3 etapas? A primeira etapa
a gente fala que é a descoberta do perfil vocacional. Então, quando eu reencontrei com a Fer virtualmente, que ela, Oswaldo, você quer ser meu consultor de emprego apoiado? Eu falei com ela, Fer, mas hoje eu trabalho mais na gestão de programas de emprego apoiado do que como consultor na ponta. Mas eu falo que eu aceitei o desafio dela, falei assim, mas vamos lá, primeiro vamos nos reaproximar. E posso dizer que hoje aqui, né, dando esse passo inicial no podcast aqui, já é fruto disso, né, Fer? Com certeza. Eu quero conhecer mais você, Fernando. Quais são suas competências, habilidades, o que você gosta de fazer? Porque, então, ou seja, essa primeira fase do emprego apoiado, aí vou dar um exemplo bem, bem simples, gente, no dia a dia. Onde que a gente vê, às vezes, muitas pessoas com deficiência, principalmente deficiência intelectual. Você vai no supermercado, ele está lá ajudando a embalar as compras. Uhum. Então, assim, aí a gente já fica pensando, nossa, ali é o melhor lugar para aquela pessoa trabalhar. Será que é? Será que é? Exato. Será que ela realmente foi perguntada? Então, o que acontece? Na primeira fase, a gente precisa olhar para a parte cheia do copo. Quais são, né? Quando eu retomei o contato com a Fernanda, você é escritora, você é poeta, você é pós-graduada, você tem toda uma qualificação. Então, eu preciso entender esse contexto, né? E estou usando você como exemplo aqui, tá, Fernanda? Para falar. Fica à vontade. Então, quantas vezes que ela falou uma coisa que é a realidade? Olha o que eu vou falar aqui, pessoal. O que muitas empresas fazem hoje? Devido à sua falta de acessibilidade, quando eu falo acessibilidade, que pode ser arquitetônica, pode ser atitudinal, comunicacional, pedagógica, tá? São vários tipos de acessibilidade. Aqui é mais comum nossa do dia a dia, que as pessoas percebem um pouco mais, que é mais fácil, é a arquitetônica, né? Mas vamos imaginar, né? A Fer diz que ela usa uma cadeira de rodas. Então, se uma empresa vai contratar a Fer e essa empresa não é acessível, não tem elevadores, rampas adequadas, a Fer já vai ser eliminada do processo. E foi isso que aconteceu. Teve uma empresa que quis me contratar e falou, eu não posso contratar você porque onde vai funcionar o trabalho administrativo, que nem é muito minha área, não tem elevador. Então, exatamente. Entendeu? Aí eu já posso de cara pra fora, porque não adianta. Eu chego, passo nas entrevistas, nesse padrão de entrevista, só que aí quando eu falo de 8 horas das coisas, porque você tem um pouquinho de dificuldade de fala, porque na barreira arquitetônica eu já posso imediatamente descartado desse mercado padrão. Porque assim, às vezes não é só a lei, né, que exige a contratação de um determinado número de funcionários e tudo mais, mas se a empresa não estiver preparada para receber esses funcionários também não adianta nada. Exatamente. Né? Aí, só para concluir esse raciocínio, que aí eu até vou comentar sobre a lei. Então, nesse caso da feira, então, o que as empresas querem hoje? Eu vou usar um termo assim, elas querem fazer o match. Mas qual que é o match, gente? O match eu quero encaixar a minha falta de acessibilidade na empresa com o tipo de deficiência da pessoa. Exato. Olha, só que esse match não é inclusivo. Lógico. Então, na prática, o que a empresa está buscando? Ela contrata por tipo de deficiência. E não. Se eu sou uma empresa e vou contratar a Fernanda, eu não contrato ela pelo tipo de deficiência que ela tem. Eu preciso conhecer quem é a Fernanda, quais são as suas competências, habilidades, quais são os suportes e apoios necessários para. Né? Então, essa foi a forma da gente entender a primeira fase do emprego apoiado. Então, ou seja, nós conhecemos quem é esse candidato, essa pessoa com deficiência, essa é a primeira fase. Segunda fase, aí eu vou fazer o match da vaga, mas não é como as empresas fazem. Como que é o match? Se eu conheço a Fernanda, as habilidades dela, a área que ela quer atuar, eu vou buscar empresas e vou apresentar essas competências delas para encontrar vagas com match da competência dela. Eu não estou olhando a falta de necessidade da empresa, porque se tiver, isso é condição para, e não condição para eliminar o candidato com deficiência. Aí a empresa fala assim, mas aí eu vou ter que instalar um elevador, eu vou ter que adaptar, mas isso já está colocado, essa é a premissa. Você já devia ter instalado, né? Não que você tem que instalar. Aí a pessoa, a diretora de RH, fala assim, Oswaldo, mas elevador, isso é muito caro. Aí eu falei assim, mas ampliar o estoque é caro, comprar novos softwares, tecnologias para desenvolver novos produtos é caro. Então, quando olha para a inclusão, é despesa, não é investimento. Agora, quando é para fazer treinamento para a equipe, desenvolver novos produtos, melhorar a sede da organização, é investimento.
Então, o meu convite para as empresas aqui é começar a olhar para essas tecnologias de acessibilidade, elas também são investimentos. Por quê? Nós estamos investindo na própria cultura organizacional, no ambiente organizacional, tudo isso para favorecer a inclusão. Não, e fora que, né, a gente está falando que já devia ter, por quê? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Às vezes o presidente da empresa, o diretor da empresa vai precisar de acessibilidade, e seja ela qual for. Exatamente. Então, assim, eles precisam enxergar que todo e qualquer espaço precisa de ter acessibilidade, seja ela por qual motivo. E o que é mais... Existe um conceito para isso, tá? E só para pegar o seu gancho aí, sabe como que chama isso? Isso chama acessibilidade universal. Quando você coloca um ônibus adaptado, é para uma mãe que está usando a cadeira de bebê, também para uma pessoa que utiliza cadeira de rodas, é para uma pessoa, enfim, né, que a gente fala que é o mais 60, né, que tem dificuldade de locomoção, acessar aquele transporte. Então, esse conceito se chama acessibilidade universal. E, Oswaldo, um ponto que você tocou que eu acho mais interessante é que você vai na necessidade da empresa. Então, assim, eu tenho o profissional que você precisa. Ele tá aqui, tá na minha mão. Mas eu não tenho isso. Cara, você vai abrir mão do seu profissional que você precisa porque você tá com um problema de acessibilidade ou outra coisa assim? Essa é a lógica, porque olha só, né? Vamos retomando aqui, ó. Então, são 3 etapas do emprego apoiado. A primeira, quem é a pessoa com deficiência, competência, habilidade. Segunda etapa, é um match onde você apresenta o candidato da empresa. Aí aqui tem uma observação importante, gente. O emprego apoiado não é processo seletivo. Isso! Nas minhas palestras desse ano, eu pude fazer um estudo recentemente aí para a Unesco, onde eu pude estudar um pouquinho sobre o conceito de processo seletivo. Vou falar, parece que é o óbvio aqui, tá, gente? Mas é importante aproveitar essa oportunidade. Olha o que eu vou falar. Um processo seletivo, por natureza, por conceito, ele exclui. Processo seletivo. Então, se eu tenho 3 candidatos, 2 serão excluídos e um será incluído. Tudo bem até aqui? Então, o que acontece? Então, não existe processo seletivo inclusivo. Olha o que eu estou falando que é importante, conceitualmente. O que pode ter é um processo seletivo acessível, tá? Processo seletivo acessível. Agora, inclusive, ele nunca será. Então, o que acontece? O emprego apoiado, ele não é processo seletivo, ele apresenta candidato por candidato. Aí eu vou dar um exemplo, é igual quando tem um headhunter. O que é um headhunter? Quando você tem aqueles cargos de CEO, né, diretores, grandes cargos da empresa, não é processo seletivo. Você apresenta o candidato que já foi pesquisado, que tem as competências. Então, eu uso esse exemplo para falar que emprego apoiado é parecido com isso. Então, ao invés da empresa falar assim, me manda 10 candidatos do emprego apoiado. Não existe isso. Até existem países, existem projetos que a gente fala que usa até, a gente chama de metodologia híbrida, tá? E consegue trabalhar com processo seletivo e em paralelo, emprego apoiado. Mas aqui, nesse primeiro momento, didaticamente, eu quero convidar vocês para compreender o emprego apoiado como um processo que não é seletivo. Você apresenta candidato por candidato para cada empresa, para desenvolver a sua contratação. Então, vamos lá, para fechar o raciocínio. Então, fase 1, descoberta do perfil da pessoa. Fase 2, o matching da vaga, que é desenvolver a oportunidade de trabalho. E a fase 3, a gente chama que é acompanhamento pós-colocação. Aí, ou seja, é acompanhar a evolução desse profissional com deficiência na empresa. Por quê? Quando é emprego apoiado, gente, a gente usa um termo que é o emprego apoiado é trabalho competitivo. Não é aquele trabalho que a pessoa fica no cantinho ali, assim, né, para cumprir a lei de cotas. Não deixa ali, não vamos forçar muito que ela não pode, não. É um processo desenvolvido. Outro dia eu vi um empresário que ele falava assim, Fer, nossa, aqui na empresa já tem uma pessoa com deficiência que está há 20 anos aqui, nem tinha lei de cotas. Tá, mas ela continua lá fazendo a mesma coisa, com a mesma função. Por exemplo, de inclusão? Não necessariamente. Não. E é aquele caso que a gente estava até comentando, né, Fer? Que a pessoa vê a pessoa com deficiência, aí ele vem falar mais devagar, ou ele fala mais alto, ele não sabe como lidar ali com a pessoa, sabe? É aquela situação chata, né? Então, eu acho que é uma das etapas mais importantes também, né? É o acompanhamento pós a contratação.
Exatamente. Eu vou dar um exemplo muito interessante dessa fase 3, que é pós-colocação, que é assim, uma época eu estava à frente de um projeto de emprego apoiado, de uma organização social, e nós atendemos um jovem, na época, com síndrome de Down, e que ele nunca tinha saído de casa. Gente, imagina a situação, um jovem, vou colocar aqui em torno de 22, 23 anos, tinha lá seu ensino médio completo, mas nunca tinha trabalhado, quase que, né, assim, saía muito pouco de casa. Nós fomos ensinar ele a pegar um ônibus para ir ao trabalho. Imagina a cena, a mãe já, né, nossa, porque meu filho não pode ser sozinho, como que ele vai pegar um ônibus? Enfim, qual que é a função, gente? A metodologia do emprego apoiado funciona, por quê? Porque tem um profissional que se chama consultor de emprego apoiado, que conhece a metodologia e faz todo o trabalho de facilitação, articulação entre a família, a pessoa com deficiência, a empresa, os outros atores da comunidade, que a gente chama atores naturais. Então, ou seja, imagina que a gente começou, aí o consultor de emprego apoiado ia todo dia na casa dessa pessoa, ia com ele, pegava o ônibus, ia explicando, mostrando, e claro, né, eu já peguei muito ônibus, então, assim, você sabe, é o ônibus no horário, geralmente é o mesmo motorista, é o trocador, né, tem pelo menos metade do ônibus são as mesmas pessoas que já estão naquele horário. Ou seja, isso foi um processo de 2 a 3 meses. Hoje, essa pessoa ela pega o ônibus sozinha, porque ela já conseguiu acionar o que a gente chama de outros apoios. É alguém já no ônibus que vai, né, que começa a acompanhar, vai conhecer ele. E adiantando a história, mais do que pegar o ônibus, essa pessoa hoje pega carona com os colegas do próprio trabalho. Tá vendo? Participa das atividades, das festas da empresa, é convidado. Isso sim seria inclusão. Então, quando você fala isso, eu me lembro muito, eu gosto muito dessa frase que fala assim, aceitar a diversidade com naturalidade. Pois é. Então, quando a gente encontra, né, eu fico vendo os vídeos da Fernanda treinando na academia, né, eu vejo que ela gosta de boxe ali, eu fico imaginando as pessoas, né, chegando para você na academia assim, vamos reconhecer que talvez não é comum a gente ver isso mesmo. Né? Nossa, a feira ali fazendo boxe, como que seria isso? Mas o meu convite que eu faço para as pessoas é a gente, de fato, buscar essa convivência para a gente ser o mais natural possível. Com certeza. No final das contas, né, aí vou aproveitar aqui, né, esse nosso momento aqui, assim, a gente chama a feira de Fer, né, Fer? Maria Fernanda, né, de Fer. Eu não tenho que ficar aqui falando que a feira né, até outro dia mesmo eu comentei com a Fê que isso é comum, né, gente? Assim, a gente usa siglas, mas não os PCDs. Eu tive um professor lá de Salamanca, que é o professor Verdugo, que ele falava assim, toda pessoa que usa a terminologia, você consegue entender aonde que ela está na linha do tempo, o seu paradigma. Então, é muito comum, né? Nossa, pessoas com deficiência são pessoas especiais. Eu não gosto desse termo. Lá dos anos 80, né, Fê? Lá dos anos 90. Ela carrega um sentimento de piedade, de dó, não pode. Sim. Então, hoje, a minha dica para vocês igual a gente está fazendo com a feira aqui, Fê, eu não tenho que falar que ela é ou não. Né? Então, deficiência hoje é importante, né, destacar aqui, gente, o atual conceito de deficiência é uma característica da pessoa. Esse é o novo, a gente chama que é o conceito biopsicossocial, né? Biopsicossocial. Antes o conceito era só médico. A pessoa tinha que ser curada, voltar a andar, voltar a enxergar. Isso. E é interessante a gente colocar na linha do tempo para as pessoas contextualizar, tirando todos esses estigmas, esses estereótipos, por quê? Porque esse negócio da pessoa, ele ter dó, ele ter preconceito, já está enraizado. Para quem não sabe, pessoal, não tão pouco tempo atrás, em 1930, o Hitler matava as pessoas com deficiência. Né? Em Roma, o pessoal era jogado do alto do rochedo. Lá em Sêneca, eles eram também afogados. Entendeu? Nós éramos considerados seres diabólicos. Então as crianças eram mortas. Então, olha quanta coisa. A gente era chamado nós éramos chamados, vamos lá, Oswaldo, de incapazes, de deficientes, de especiais, que é mais Oswaldo. Tem muitas terminologias. Então é bom a gente quebrar e mostrar o porquê. Porque vem lá da história
que a gente nasceu para ser invisível. E não, a gente precisa quebrar essas barreiras, porque senão as coisas não acontecem, né? Exatamente. Isso tudo se reproduz no ambiente de trabalho, né? Porque essa sociedade tem uma visão onde, né? Tem uma frase que eles, né? Tem muita campanha que é assim, né? Não sou deficiente, sou eficiente. Essa frase também não é boa, ela não é eficiente. O contrário de deficiência não é eficiente. Né? Então, de novo, gente, ter algum tipo de deficiência, claro, né? Aqui vou, né? Já que o podcast eu acho que é mais descontraído mesmo, a gente está aqui para aprender. Pode falar, fica tranquilo. Fala assim, que às vezes tem muito aquela questão as pessoas falam assim, mas um dia também eu posso me tornar uma pessoa com deficiência, assim. Ou então a pessoa usa óculos e fala assim, nossa, eu enxergo pouco, eu também tenho uma deficiência. Não é disso que a gente está falando. Né? A Feira usou uma palavra que é muito interessante, que se chama estigma. Né? Estigma é o que simboliza, marca as pessoas. Então, tem muita gente que fala assim, mas eu também, nossa, meu grau do óculos é muito forte, eu também me considero uma pessoa com deficiência. Não, mas esse óculos não gera estigma como usar uma cadeira de rodas, como usar uma bengala. Então, é um outro contexto. Então, não vamos... Né, a ideia não é essa, gente. Reforçando. Ter algum tipo de deficiência, seja ela física, visual, auditiva, né, intelectual ou múltipla, passa a ser uma característica. Por quê? A inclusão vai depender da interação dessa pessoa com o meio. Né, vamos pegar um exemplo muito interessante. Qual que é um lugar que é muito, né, do ponto de vista arquitetônico, é bem acessível? Shoppings. Onde que é um lugar hoje que você vê muitas pessoas que utilizam cadeira de rodas ou têm dificuldade de mobilidade? Shopping, o que é mais fácil, né? O banheiro é bem acessível, é bem espaçoso, né? Um lugar plano, tem elevador. Então, quanto mais opções os ambientes oferecem, mais pessoas nós teremos. Se a gente imaginar um grupo de pessoas, né? Surdas, imagina que nos shoppings a gente comece a ter intérpretes de Libras. Com certeza. De alimentação, nas lojas. A gente tem até, inclusive, startups hoje que já tem tecnologia que você chega numa loja, a loja pega a tela do computador, chama o intérprete de Libras virtualmente. Olha que legal! Não sabia disso, que bacana. Inclusive, lá de Minas Gerais, essa startup lá, de uma pessoa com deficiência, ele é surdo, eu conheci essa startup, muito interessante. Que legal! Então, olha que interessante. Então, é o ambiente, gente, é a sociedade, são as estruturas que precisam oferecer condições. Então, olha o que eu vou falar, olha como é que é interessante. A deficiência está na pessoa? Não. Se for usar o termo, agora a deficiência está onde? Não. Na estrutura, na calçada, no banheiro. É a barreira. Faz sentido, Fê? O que você acha disso? Faz todo sentido. Porque se você tira a barreira, se você tira onde está a dificuldade da gente poder estar, não tem mais. Não tem mais. Se você tira a barreira, não tem mais a deficiência. Entendeu? Não tem mais a deficiência e isso é importante. Sabe? E nessa linha, né, você falando isso, você me faz lembrar, Fer, que é assim, o emprego apoiado vai retomando, né? Ele consegue, então, mudar a nossa visão para exatamente remover as barreiras. Por quê? Se a gente for pegar hoje, os artigos acadêmicos falam isso, tá, gente? No Brasil, especificamente aqui, quando você vai ler os artigos acadêmicos sobre inclusão no mercado de trabalho, as empresas falam das dificuldades de contratar, da falta de acessibilidade. Elas vão falar que não existem pessoas, né? Não tem pessoas com deficiência. Será que não tem? Quando eu pego os dados do IBGE, né, se a gente for falar de forma resumida aqui, hoje no Brasil, cerca de 50% das empresas cumprem a lei de cotas, né, que foi já mencionado aqui. A lei de cotas, ela vai falar que empresas acima de 100 funcionários são obrigadas a contratar pessoas com deficiência. Aí existe um percentual, né, até ali 200 funcionários, começa lá com 2%, até chegar, por exemplo, em empresas acima de 1.000 funcionários, 1.001 funcionários, ela tem que contratar 5% de pessoas com deficiência. E o que os artigos vão falar? Que é graças à lei de cotas, porque o que é a lei de cotas? É uma política afirmativa. É aquele tipo de política de lei que ajuda a reduzir desigualdades, histórico-social, né? Histórico de desigualdade social. Então, os artigos vão dizer que se hoje no Brasil não houvesse a lei de cotas, de fato a gente teria
menos pessoas com deficiência no trabalho. Hoje, no Brasil, então, cerca de 50% das empresas cumprem a lei. Nos últimos, basicamente, mais de 15 Cumpre anos. mesmo, Oswaldo. Cumpre Oi? mesmo, cumpre mesmo. Cumpre mesmo. Então, Porque tem muita... A sua pergunta, Fer, é assim, Porque tem muita empresa que prefere pagar multa, tá? Não, sim, mas Entendeu? vamos colocar assim, ó. Esse dado é recente de um evento que eu participei sobre a lei de cotas, que é assim, ó. Em termos quantitativos, tá? Quantitativamente, em média, 50% das empresas estão cumprindo. Bom, dessas que estão cumprindo, se as pessoas de fato estão incluídas no ambiente acessível, inclusivo, né? Aí é outra análise mais qualitativa. A notícia boa é que, quantitativamente, historicamente, a cada ano a gente aumenta. Claro que nós tivemos uma redução agora na pandemia, mas por situação específica da pandemia, mas historicamente, a cada ano eu tenho mais empresas cumprindo quantitativamente a lei de cotas, é o que a lei pede, né? E eu tenho mais pessoas com deficiência trabalhando, que hoje no Brasil, arredondando, que nós estamos falando de não mais que 400 mil pessoas com deficiência com carteira assinada. Estou falando do mercado formal de trabalho, tá, Fer? Não estou falando de empreendedorismo e outras atividades. Também é uma boa oportunidade para as pessoas. Porque pelo que eu pesquisei, até pra gente poder conversar aqui, Oswaldo, eu pesquisei na CNN, nas coisas que estão no IBGE, cara, os deficientes não dá nem 1% de carteira assinada. É muito pouco. Eu fico triste, cara. Eu fico triste, porque não dá 1%. Não dá 1% de pessoas com deficiência. E aí, como é que... Nós precisamos, né, remover essas barreiras aí e mostrar que as empresas, para contratarem pessoas com deficiência, precisam mudar essa visão, né? Ao invés de falar assim, eu não tenho condições de oferecer apoio e acessibilidade, né, essa que eu posso dizer aí, é uma das principais aí situações que fazem com que a empresa não consiga avançar na contratação de pessoas com deficiência. Oswaldo, e a ANEA ajuda também a parte da empresa, né? Porque não adianta, é igual você falou, de contratar, de pôr a pessoa lá dentro, mas o ambiente de trabalho não ser propício, não ser inclusivo. Não dá acessibilidade, não, né? Quando eu falo a questão de inclusivo, gente, para quem não me conhece, eu não sou... Quem é autoridade aqui no assunto é o Oswaldo e a Fer, que vivem isso, que trabalham com isso. Eu estou aqui representando a parte leiga, por isso que às vezes eu vou insistir mas fica à vontade, em algumas perguntas, assim. O que eu acho que falta muito para a sociedade em si, não é questão só de empresa. É a parte de educação. É a gente saber como lidar com a pessoa. A Fer, no episódio anterior, deu uma aula pra gente, falou assim, você não sabe como tratar uma pessoa com deficiência? Trata igual uma pessoa comum. Como você chegaria para falar oi pra pessoa? Como você chega para perguntar o nome? Não chega com dó, com dificuldade de fala, com retardamento de fala, né? Sim. É um caso, quando você está falando, só para dar um exemplo aqui, né? Isso acontece, às vezes, muito em restaurante, né? Sim. Quando vai, né, a pessoa com deficiência vai com um familiar, com um namorado, esposa, marido, com um restaurante. Aí, quando chega na mesa, o garçom, ao invés de conversar com a pessoa com deficiência, vira para a pessoa. O que ela vai querer? Isso. Ela não pode falar um pouco o que ela passa. Aí, claro, quando você tem, né? Uma vez eu assisti uma palestra também muito interessante, não que isso seja uma regra, gente, mas eu achei que é um indicador interessante, que é assim, quando a pessoa com deficiência ou o familiar, né, os amigos ali, quando consegue levar um pouco para o lado do humor da brincadeira, é um sinal de mais suavidade em relação, né, à condição, né, de pessoa com deficiência. Mas aí eu me lembrei dessa história quando você falou que é isso, assim, aí chega o garçom, né, pergunta para a pessoa, aí a pessoa fala assim, aqui, ela sabe falar, pode falar com ela. Assim, minha mãe o pedido, né? Então, mas isso é o que você falou. Como a gente não está acostumado, a gente acha que tem que ser uma coisa diferente,
Será que ela vai escutar? Será que vai entender, né? Ah, se a pessoa é cega, né? Ela é cega, não é surda, então você não precisa falar alto. Só que a gente não sabe disso, você tem que conviver, né? Eu lembro aqui, né? Eu trabalhei chama Irmãos Pote, né? Vou deixar um abraço para eles aqui. São 2 irmãos que ficaram cegos com 7, 8 anos, né? Em um dia, um ficou cego, o outro ficou, eles são irmãos gêmeos, hoje são palestrantes, aí foram meus ex-alunos na graduação, enfim, ainda tenho contato com eles, e eles contam muita piada, muita história, mas é isso. Aí chegou no primeiro dia de aula, imagina a aula inaugural do curso, um professor chegava e falava assim, porque aqui, em terra de, né, como é que é? Em terra de rei, quem tem... Em terra de cego, quem tem olho é rei. Isso, em terra de cego, quem tem olho é rei. Aí o professor não sabia, tinha 2 cegos na primeira fila, irmãos gêmeos. Imagina a situação. Aí, depois disso, eles viraram grandes amigos. Mas, ou seja, né? O convite aqui, gente, vamos ser leve com a inclusão, vamos aprender, enfim. A gente estava até comentando nos bastidores, no backstage aqui, né? Assim, é muito policiamento, né? Fala isso, fala aquilo. Mas vamos nos abrir e vamos conviver aí com a inclusão. É mais a parte de ensinar e aprender, né? A pessoa está aberta a aprender e a outra pessoa está aberta a ensinar sem não é a palavra certa, mas sem violência, vamos dizer assim, sem militância, entendeu? Tipo, às vezes a gente faz alguma coisa na pura ignorância de não saber e não ignorância de maldade, e às vezes a gente fica com receio, fala, será que eu falei alguma coisa que não devia? Será que eu usei um termo que não devia? Por exemplo, quando eu e a Fer começamos a conversar sobre o podcast, eu achava que a terminologia certa era especial. Aí hoje a Fer falou, especial é que me deixa mais chateado. Eu falei, nossa, olha só. Mas a gente não sabe, a gente precisa aprender, né? A sociedade precisa aprender. E que bom que existem empresas, associações e tudo mais que queiram fazer esse tipo de inclusão. Porque os números, apesar que você falou, Oswaldo, vem crescendo de ano a ano, graças a Deus, mas ainda é baixo. Porque, igual, 1% somente da sociedade está empregada, tudo bem. Tem a parte do empreendedorismo, que acaba não entrando nas estatísticas, né? Mas, mesmo assim, não acredito que vai ser tão maior assim, né? Exatamente. E só para voltar ainda nesse ponto das frases, assim, coisas do dia a dia, né? E a gente está começando e aqui é um momento também educacional aqui, Sabe aquelas frases que você está numa reunião de trabalho, alguém fala assim, cuidado, não fica dando um de João sem braço aí, que isso não vai dar certo, não. João sem braço, olha só, mas são expressões, gente, da cultura, né, nós temos que falar de Brasil, então, assim, essa é uma das expressões aí, né, que a gente poderia citar aqui, mas é para dizer que, se a gente já está, né, outro dia eu estava numa reunião de uma empresa, né, que além de atuar na área de inclusão, eu também atuo na área de gerenciamento de projetos sociais, gestão de organizações do terceiro setor. Eu achei muito interessante que eu estava hoje, outro dia, numa reunião, onde alguém usou essa expressão, aí eu já ia comentar, outra pessoa que estava na reunião que falou, essa expressão não é correto hoje falar mais, né? A gente falou politicamente correto. Sim. Então, ou seja, de fato, a gente entra num período que eu diria que, assim, a gente precisa de mais educação, mais informação sobre isso. Então, né, independente dos cursos, né? Você pega o curso de medicina, só para dar um exemplo, tá, gente? Tá. O médico hoje, a maioria dos médicos, assim, eles estudam na faculdade o que a gente chama de CID, que é Código Internacional de Doenças. Isso. O paradigma lá dos anos 80, foi o primeiro paradigma que organiza a forma de pensamento, enfim. Só que lá nos anos 2000 surge a CIF, que é Código Internacional de Funcionalidades. Isso é um novo paradigma, estou falando dos anos 2000. Só que, na prática, muitos médicos ainda têm a visão da CID, do Código Internacional de Doenças, e não de funcionalidade. Isso, todos pedem para mim, Oswaldo, o CID, não o CIF. Exatamente. Aí alguém pode falar assim, mas o CIF é uma coisa nova ainda, nós temos que entender. Ok, mas enfim, o paradigma mudou, evoluiu, já tem informação. A própria LBI, o que é a LBI, gente? A LBI é a Lei Brasileira de Inclusão, a atual lei hoje no Brasil, né, que organiza as principais informações sobre a inclusão no trabalho, na educação, na saúde, etc., no lazer. E lá na LBI, existe lá um artigo que isso está sendo regulamentado, né? Ou seja, que a gente chama que é avaliação biopsicossocial. Então, o fato de uma pessoa ter um tipo de deficiência, isso quer dizer o quê?
Então, é uma equipe multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? Eu posso ter lá um fisioterapeuta, um psiquiatra, um assistente social, um psicólogo. Então, olha como que a avaliação hoje ela é multidimensional. Ela é ampla. Então, até pouco tempo atrás, para não falar, até hoje ainda tem, eu diria, profissionais assim que falam, aquela pessoa tem deficiência, então ela não pode fazer isso. Então, isso que me incomoda, porque como é que a gente faz para ampliar isso aí aos outros? Como é que a gente faz para trazer isso para as pessoas, para a sociedade? Porque o meu caso do Mr. Psyche, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conversar com ele num curso 5 minutinhos, e eu já li muitos livros dele, e o que ele fala? Ele fala que o deficiente tem que se adaptar a nós e nós à sociedade. Então, como é que a gente pode trazer isso socialmente? Como é que a gente pode mostrar isso? Porque ainda, se você tem ideia, Oswaldo, quando eu vou numa loja comprar uma coisa, eu já chego falando, porque senão eles conversam com minha mãe. Eu falo, não, é eu que liguei, é eu que quero informação. Então, Sim. porque é muito atrasado, entendeu? Eles acham que você não é nada. Tem uma invisibilidade ainda, e que a gente precisa trazer pra luz. Né? Então é isso. Claro. E por isso a importância, né, Fê, né, e também já aproveitar aqui para parabenizar você, né, por esse empreendimento que você está começando aí do podcast, né, que ele gere bons frutos, porque aqui é o espaço para isso, ou seja, é você como protagonista falando desse dia a dia, dessa realidade das pessoas com deficiência aí, mas de uma forma descontraída, de uma forma leve, onde, né, os próximos convidados que você vai com certeza trazer aqui, vai nos ajudar a acompanhar tudo isso. E o convite para as pessoas é esse, assim, que a gente olhe realmente para esse tema da inclusão e como que a gente se implica com isso. Né? Outro dia mesmo eu fui estava numa empresa que o diretor da empresa falou assim, Oswaldo, né, só para compartilhar com você, né, ele não tem ninguém na família tem deficiência, assim, esse tema nunca passou no radar dele, imagina um grande empresário, já com seus mais de 50 anos, que nunca tinha vivenciado nada em relação à inclusão. Então, eu vou usar a expressão que é a palavra ignorância, né, no sentido estrito, né, ou seja, de não conhecer mesmo, ignorante, ele nunca tinha vivenciado. Então, a sociedade, tem muitas pessoas ainda que não vivenciaram minimamente algum tipo de processo de inclusão. Então, por isso, o meu convite aqui para as pessoas com deficiência, para os familiares de pessoas com deficiência, tá? Que incentivem as pessoas, né, toda a sociedade aí, e vamos ocupar os espaços, assim, vamos para as escolas, vamos para o trabalho, né, por mais óbvio que seja o que eu vou falar aqui, mas assim, é por isso que é graças à educação inclusiva, né, graças ao trabalho inclusive, que as pessoas a cada dia mais vão conquistando o seu espaço. Perfeito. E como é que as pessoas fazem aí, Oswaldo, para eu conhecer a NEA, para eu conhecer o trabalho que a NEA faz, para trazer isso? Porque, assim, para a empresa, voltando um pouquinho no assunto, acha que é despesa. E a gente tem que quebrar esse paradigma ali que não é despesa, é lucro. Por que eu tô falando que é lucro? Eu estando empregada, eu vou gastar. E a economia vai girar, e a empresa me pagando, eu vou gastar, e aí vai, entendeu? E volta pra empresa, por quê? Porque eu vou estar com dinheiro, eu vou estar feliz, eu vou estar fazendo o que eu gosto, entendeu? E todo mundo ganha, e isso que as pessoas não enxergam, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Oswaldo. Claro. Então, vamos lá. Primeiro, assim, isso que você fala, Fê, os artigos também aqui brasileiros falam sobre isso, ou seja, os ganhos do trabalho para toda essa cadeia. Primeiro, para a pessoa com deficiência, que melhora a sua autoestima, a sua motivação, sua convicção, né? Ele passa a ser, né, é uma inclusão não só social, mas é uma inclusão econômica, né? Porque ele passa a ter salário, ele paga impostos, ele passa a consumir, ele ajuda a pagar as contas de casa, enfim, ele passa a ter seus sonhos. Então, a inclusão é social e econômica. Perfeito. Então, os artigos já indicam sobre todos esses benefícios aí, por isso, né, esse nosso incentivo de fazer cada dia mais essa inclusão. E para acessar, né, contactar a NEA. Então, a NEA, de novo, é a Associação Nacional do Emprego Apoiado. Hoje nós temos na diretoria, né, nossa presidente é a Ive, que é lá da Unileu de Curitiba. Eu atualmente estou como diretor de projetos. Temos a Lívia, que é diretora, que é vice-presidente, que está em Campinas.
temos a Jéssica, que é a nossa diretora administrativa, que está lá em Balneário Camboriú, tem a Ana Paula, que é a nossa diretora de comunicação, que está no Rio de Janeiro. Então, olha só, né? Pois é, não... É uma rede. Eu falo que hoje a ANEA literalmente é nacional. Temos ex-alunos aí de vários lugares do Brasil, de vários estados. O site da ANEA é o www.aneabrasil.org.br. Lá no nosso site você pode ir lá, né, saber quais são os benefícios de ser um associado da ANEA. Hoje nós temos um grupo do WhatsApp exclusivo dos associados da ANEA, onde a gente troca ideias, né? Essa semana mesmo alguém lá colocou uma dúvida, né, de uma situação de um laudo de pessoa com deficiência. Então, a gente, como rede, a gente apoia um ao outro, troca ideias, informações, conceitos. Então, como associado da ANEA, a ideia é que a gente, de fato, forme o que a gente chama da primeira rede sobre esse tema no Brasil, que é algo realmente, né, acabou que eu não falei a data, né, mas o emprego apoiado surge, gente, nos anos 70 nos Estados Unidos. Nos anos 80 que começa realmente a divulgação, os primeiros estudos do emprego apoiado, ali nos anos 80. Por coincidência, nos anos 80, né, é um ano importante, onde tem lá uma primeira divulgação do que a gente chama que é esse movimento internacional das pessoas com deficiência, que buscam falar dos seus direitos, né, num momento aí de pós-guerra já, depois, né, dos anos 40, 50, ali, nos anos 80, que esse movimento se fortalece de uma forma mundial, né, internacional, para culminar lá em 2007, na Declaração Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, então a gente vê toda a evolução dos direitos, do avanço dos direitos das pessoas com deficiência, porque se a gente imaginar lá nos anos 50, gente, só uma curiosidade, na Dinamarca começou um movimento que chamava movimento de normalização. O que era isso? Imagina num pós-guerra, muitas pessoas que foram mutiladas, né, perderam partes do corpo, eles começaram a reivindicar, tá, mas o fato, né, eu queria voltar para o trabalho, né, ele voltou da guerra, eles estavam querendo aposentar, encostar, né, que usa o termo, né, encostado. As pessoas viraram, não, eu me sinto produtivo, eu tenho muito o que fazer. Então, tudo isso tem explicação na história. Então, lá nos anos 50, já começa um movimento para falar assim, eu tenho os mesmos direitos de qualquer outra pessoa, independente de eu estar na condição de ter um tipo de deficiência. Então, olha que interessante, né? Isso não é de ontem, né? Não é de ontem. Durante a história. Então, a ANEA hoje é esse lugar de encontro, né? A cada ano a gente realiza mais turmas, mais pessoas conhecendo a metodologia. E o que a gente está fazendo hoje, né, é importante dizer que já existe um projeto de lei hoje no Senado, tá? Para a gente ter uma lei nacional do emprego apoiado. Ele foi aprovado no Congresso no final do ano passado, e esse ano já está no Senado. Quem sabe a gente espera que nesse final de 2023 a gente já tenha uma lei nacional do emprego apoiado. Por que essa lei é importante? Para que isso vire política pública. As pesquisas nos outros países, só para dar esse exemplo aqui, Fê, os países que o emprego apoiado mais avançou foi quando o Estado investiu, isso virou política pública. Aí todo mundo ganha, a empresa ganha, as pessoas com deficiência, os familiares, o poder público. Por quê? A pessoa com deficiência ela é incluída socialmente e economicamente. Com certeza. Então eu acho que não tem desculpa mais para não incluir a pessoa com deficiência na sociedade, no mercado de trabalho. Porque a gente precisa se despir e se dispor. Tanto eu, quanto a empresa que quer me contratar. Como é que eu vou contratar? Conversando com a gente, aprendendo a falar sobre o assunto, aprendendo a mostrar como se faz. Porque dá. Ô Fer, e você tocou num ponto que você falou assim, que contratar também gera lucro. Óbvio, todo funcionário da empresa, ele não é contratado por caridade, seja ele especial, seja deficiente ou não. Então, assim, a empresa precisa do funcionário. Ela não está contratando por dó. Por dó, por caridade. E esse funcionário, trabalhando da forma adequada, trabalhando naquilo que ele sabe, que ele consegue ajudar a empresa, ele vai gerar lucro. Isso é básico, né? Então, assim... Esse seria o ambiente inclusivo, onde, de fato, ele está ali, né, trabalhando como qualquer outro trabalhador daquela empresa, claro, né, gente? Lembrando, com os apoios necessários. É isso que é sempre importante dizer. Vou dar um exemplo simples aqui para você ver como que isso acontece. Gente, imagina uma pessoa com deficiência que estava trabalhando, era um jovem que ele tinha autismo, e a equipe dele, os colegas de trabalho, começaram a colocar um apelido nele.
Começaram, né, colocaram um apelido, começou a brincar. Esse apelido ele não gostou, aí alterou o comportamento dele, ele começou a não ter uma boa produtividade, começou a chegar atrasado na empresa, etc. O que o recurso humano já queria fazer? Vamos desligar ele porque ele não está produzindo bem. Aí o consultor de emprego apoiado vai até a empresa para entender a situação, mas eu vou resumir a história. Ou seja, a equipe colocou um apelido que ele não gosta, aí a reflexão mas todo mundo gosta de apelido na empresa? Mas por que ele é uma pessoa com deficiência? Não. Então, tem muita gente lá que também que não gosta, mas que de alguma forma conseguiu lidar, mas lá por dentro não gosta. E também está produzindo pouco. Mas, enfim, mas isso não aparece como uma pessoa, um trabalhador com deficiência. Sim. Resumindo a história, nós orientamos o RH, entendemos isso, fizemos uma reunião com a equipe, gente, ele não gosta do apelido. Vocês podem, então, parar de colocar apelido? Não, claro. Pararam de chamar, ele voltou, ele retomou a produtividade dele, o trabalho e vida que segue. Sim. Mas, ou seja, quando é uma pessoa com deficiência, né? Só mais um exemplo, que são vários, né? Mas assim, quando eu estava à frente de um projeto, aí o RH liga para mim e fala assim: Oswaldo, o fulano, né, que é um trabalhador com deficiência, chegou atrasado, o que eu faço? O que você faria com o outro, né? Chega atrasado? Qual que é a política da empresa? Agora, por que uma pessoa com deficiência as pessoas já colocam numa situação diferente, exagerada? Então, né, fiquemos com essa reflexão, que a política é para todos. E o apoio que você fala também pode ser até de ferramentas, né? Porque assim, não adianta você pegar uma pessoa comum e falar assim, você hoje é mecânico, mas você não tem chave de fenda, você não tem chave de roda, você não tem nada. Então, assim, é o que você falou. Excelente exemplo. Agora todo mundo vai chegar com o seu computador, com a sua caixa de ferramentas. Adorei esse exemplo aí. Porque assim, se a pessoa precisa de um apoio, de uma ajuda, seja ela qual for, é igual você falou, arquitetônico ou não, ela precisa de uma ferramenta de trabalho. É o jeito que ela vai conseguir exercer a função dela ali na empresa. Se ela não tiver essa ferramenta, como que você vai conseguir exigir produtividade da pessoa? Exatamente. Eu estava falando... Esse exemplo, claro, você falou do mecânico, mas teriam tantas profissões, mas só para dar um exemplo. Eu me lembrei do médico, né? Imagina todos aqueles aparelhos que são caros, né? Sim. Cirúrgicos, instrumentos, enfim. E aí, imagina todo mundo ter que chegar com o seu kit ali. Isso. Nas devidas proporções, gente, assim, né? Eu gostei muito desse exemplo para dizer que quando a gente pensa na inclusão da pessoa com deficiência, é isso. A importância de alguns apoios, de algumas ferramentas, sejam elas tecnológicas ou não, né? A gente chama também nessa área, gente, assim, chama adaptações razoáveis. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma dificuldade de manuseio com as mãos, uma adaptação, às vezes, simples num teclado, no mouse, né? Com certeza. Aí, a pessoa dessa área, a Fê usa muito isso também, depois pode comentar, assim, são adaptações que a gente fala de baixo custo, mas que elas são fundamentais para melhorar a atividade, né, a produtividade daquela pessoa, mas que se a gente não está aberto a perceber essas possibilidades, a gente de fato, aí, né, aí falando do contexto das empresas, eu falo assim, dificilmente ela vai conseguir cumprir a lei de cotas. Eu participei de um evento semana passada, só para dar esse mais exemplo aqui, aí eu estava com um stand da ANEA nesse evento, e muitas empresas chegavam lá só falando das dificuldades, não tem isso, não tem aquilo, aí eu falava assim, você está olhando só para uma margem do rio, você tem que atravessar o rio e olhar para uma outra margem que tem acessibilidade, recursos, possibilidades, inovação, criatividade, porque senão você não vai conseguir achar pessoas que tenham deficiências que se encaixam na sua falta de acessibilidade. Perfeito. E assim, é bom deixar claro, né, Oswaldo, que às vezes a gente usa o exemplo mais... exagerado ou o exemplo mais chulo, digamos assim, de empresas que talvez não tenha nem as condições mínimas para qualquer tipo de trabalhador. E não só para o deficiente. Às vezes você vai conversar com os outros funcionários e até os outros funcionários falam, aqui na empresa não tem nem uma sala de descanso, não tem um lugar correto para se alimentar, não tem nada. Então, assim, lógico que gente, pelo amor de Deus, a gente não está aqui tornando vilão as empresas, os patrões, nem nada. Estamos aqui só exemplificando e mostrando o que há de exemplos no país todo
A ANEA aqui é uma associação nacional e existe, tá? Existe o lado bom da história, sim, claro que tem, graças a Deus tem, mas também existe o lado ruim. E esse lado ruim, às vezes, é por ignorância, é por falta de conhecimento. E a ANEA está aqui para ajudar tanto as empresas quanto os usuários, RH, né, Oswaldo? Todos esses, né, a gente fala, né, usar a palavra da moda, né, todos os stakeholders, né, todos esses parceiros envolvidos, né, nesse processo de inclusão, que não, e aqui quando a gente fala muito do recursos humanos, gente, mas numa empresa, na verdade, são todas as áreas, né, que vão estar envolvidas. Inclusive, depois eu vou deixar para quem quiser depois pesquisar, eu tive a oportunidade nesses meus anos aí trabalhando com inclusão, de criar uma ferramenta que se chama IMGI, que é o Índice de Maturidade em Gestão Inclusiva. Já publiquei alguns artigos sobre esse tema. Deixa pra gente aí. Então, quem depois quiser colocar no Google aí, ó, Índice de Maturidade em Gestão Inclusiva, tem um artigo que eu fiz aí num seminário acadêmico. Esse semestre, agora eu estou retomando esse assunto aqui, a gente deve lançar um aplicativo desse índice, que é uma ferramenta gerencial que ajuda a empresa a entender a sua maturidade e inclusão e saber por onde começar. Né? Você falou uma palavra muito importante, que é isso, a gente não pode... A ideia é que não é achar culpados, nós temos que estar do lado das empresas. O desafio do gestor de RH, do CEO da empresa, nós temos que estar juntos para criar soluções. E o emprego apoiado é essa alternativa. E só já que a gente está no podcast aqui, né, de aprendizado, assim, a gente também evita usar a palavra deficiente, a pessoa. Né? O deficiente também, né, PCD, deficiente, social, então... falar das pessoas. Do trabalhador, da pessoa com deficiência. A gente o que tem que ressaltar é a pessoa e não a deficiência. Oswaldo, eu queria agradecer a sua participação no podcast de hoje. Tem muito assunto ainda pra gente falar. E vamos conversar mais, né, Oswaldo? Tem muito. Então, assim, pessoal, a gente vai voltar a conversar com o Oswaldo, sim. Vai ter muita coisa. A gente falou pouco hoje. É introdução. Foi só uma introdução. O assunto é vasto, tem muito, é rico, graças a Deus, de conhecimento, de ensinamento pra gente. Fer, quer dar um despedido do Oswaldo? Eu quero agradecer por tudo e falar o seguinte: a gente não tá aqui pra julgar nada, julgar nenhuma empresa. A gente tá aqui pra apontar caminhos e caminhar juntos. Isso. Né? Que inclusão e acessibilidade e as empresas e a sociedade caminham com a gente. A gente não tá aqui pra apontar o dedo, pra julgar, não. A gente tá aqui pra caminhar junto. Porque inclusão é com todos, né, Oswaldo? E eu quero agradecer a parceria do Oswaldo, a força que ele tem me dado, e agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, todos os patrocinadores, e inclusão é essa questão. Estamos aqui para desmistificar tudo e quebrar as barreiras para uma sociedade mais inclusiva. Um beijo, Oswaldo, e a gente vai conversar mais. Não, combinado, Fer, muito obrigado aí pelo convite, para mim é uma honra estar aqui com você e parabenizar você desse trabalho, né, que aqui seja um ambiente aí, como você mesmo disse, aí, mas para a gente ser um ambiente de criatividade, de inovação, de novas ideias, porque nós de fato acreditamos nessa inclusão, então que a gente possa trazer aqui essas boas práticas e que juntos, né, em rede, né, como a ANEA trabalha, em rede, a gente consiga levar mais informação para todo o país aí, para a gente, de fato, ter essa sociedade mais inclusiva. Mas vamos, né, hoje, com certeza, foi um primeiro pontapé inicial aqui. Vou ficar à disposição, vou também ajudar, né, a falar desse belíssimo trabalho que você está recomeçando aí, para que seja um trabalho de referência, que a gente traga, né, bons convidados, e quem sabe, daqui a pouco a gente já chega num nível que você vai trazer empresas aqui para falar das experiências de apoiado. Com certeza. Pessoas, trabalhadores, com certeza, falando desses benefícios aqui, podemos trazer pesquisadores, então que esse canal aqui seja referência e nacional para a gente ter uma sociedade cada vez mais inclusiva. Vai ser. E parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Vamos realizar isso daí, Oswaldo. Vamos fazer isso acontecer, com fé em Deus. Se Deus quiser. Obrigado. Obrigado, Oswaldo, pela participação. Gente, mais uma vez, agradecer aos patrocinadores. A construtora H-Dalf, ANEA, Gol, o Espaço São Bento, Dr. Prajá, Farmaera, Lubrificantes Grossi, Paro Ímpar, Well Informática, Clínicas Interviva, a Palmeiras Store de Catanduva e de São José do Rio Preto. Acompanhe as redes sociais do podcast, tá tudo na descrição, tá aparecendo aqui no cantinho.
as redes sociais do Oswaldo, todo mundo. E muito obrigado pela participação de vocês, pela audiência e até o próximo.